necessitada. Ela que até há pouco tempo residia, né, em Santa Terezinha, trabalhava no centro, né, lá de Santa Terezinha, agora ela está residindo aqui e com certeza será uma trabalhadora na nossa casa também. Seja bem-vinda, porque o espiritualidade pelo mundo. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e que Jesus nos ilumine nessa noite de hoje, em que vim falar sobre as leis morais. E Jesus nos disse no Sermão da Montanha: eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento às leis de Deus. E é isso que Jesus vem junto de nós para nos ensinar a vivenciar as leis de Deus, ou as leis morais, nos dar ensinamentos e nos dar a vivência de como é e de como devemos fazer para cumprir as leis de Deus. As leis morais ou as leis de Deus são uma lei imutável, diferente da lei do homem, em que fazemos leis, fazemos decretos, derrubamos leis, contratamos advogados para achar brechas, mas na lei de Deus, a lei de Deus, que é uma lei verdadeira, é uma lei imutável. E Jesus veio para nos ensinar sobre essa lei e como fazer para atingir a nossa perfeição moral. Porque é para isso que estamos aqui, para conseguir evoluir, para conseguir mudar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes e conseguir então a perfeição moral. Hoje vivemos um momento muito difícil, de dor, sofrimentos, angústias. E se eu ousar a perguntar para vocês, ou pedir para vocês levantar a mão, para quem sofre, para alguém que passa alguma angústia, acredito que a maioria ia levantar a mão. Mas estamos passando por uma transição planetária. Então essas provas são como uma peneira, nesse momento, para ver quem vai para o mundo de regeneração e quem fica no mundo de provas e expiações. Que estamos até então no mundo de provas e expiações, onde há sofrimento, angústias, dores, sofremos bastante, o mal ainda prevalece sobre o bem, mas estamos aqui, colocados à prova, para ver quem, por merecimento, vai conseguir ir para o mundo de regeneração. Então Jesus veio nos apresentar a lei divina, a lei de Deus, com muito amor e com um propósito. E esse propósito é de nos ajudar. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, para quem estuda o Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre as 10 leis morais, que na verdade é a lei de Deus, que é uma só. Mas para estudar, divide-se em 10. E vamos falar de todas elas hoje. A primeira lei é a lei da adoração. O que eu adoro? O que eu gosto? As pessoas que vivem no mundo de drogas, crack, cocaína, elas têm todas as mesmas fisionomias. Porque o que a gente gosta, o que a gente adora, a gente vai ficando parecido. Uma pessoa que tem o vício do alcoolismo, ela já vai ficando mais arroxeada, mais inchada, e todas ficam e seguem o mesmo caminho. E o que nós queremos refletir na nossa imagem? Nós queremos refletir a imagem divina, a imagem de Deus, porque queremos sempre progredir na nossa moral. Então, o que devemos adorar? O que devemos colocar no nosso pensamento e nas nossas atitudes? E quando falamos da lei da adoração, também falamos da oração, do agradecimento. E quando fazemos isso? Quando um problema surge? Ao acordar? Na hora da refeição? Na hora de dormir? Qualquer momento é momento para a gente estar com Deus e com Jesus no nosso pensamento. Aonde? Em qualquer lugar. Na casa espírita, na nossa casa, no nosso trabalho. Todo local
E toda hora é a hora para a gente estar conectado com Deus e com Jesus. Essa conexão com Deus nos fortalece, nos dá um gás para seguir nas nossas provas, nas nossas dificuldades. E como está essa nossa conexão? Pensamos bastante em Deus, em Jesus, no nosso dia a dia? Como está a nossa conexão com Deus dentro da nossa família? Na hora das refeições? É um momento feliz ou é um momento de discussão? Aquele almoço de domingo em que a gente reúne toda a família, como é? Cada um num canto ou todos reunidos? Como é o grupo do WhatsApp da nossa família? Alguns estão lá, outros saíram, muitos brigaram. Então, como é a nossa conexão com Deus perante todos os momentos da nossa vida? Durante todo o nosso dia a dia e durante toda a nossa vida. Então, precisamos colocar essa imagem de Jesus na nossa mente, para sempre, se a gente for dar um passo errado, a gente já voltar para o centro, já voltar o nosso pensamento para a imagem de Jesus. Uma vez uma pessoa falou que ela escrevia papeizinhos Jesus e espalhava pela casa, pelo trabalho, porque cada vez que ela fosse cometer algum erro, alguma crítica, um julgamento, alguma coisa, ela olhava e estava escrito Jesus, ela já ficava envergonhada e já parava e já voltava a fazer o correto. Então, como está a nossa conexão com Deus? As crianças que estão sob a nossa supervisão, nós falamos de Jesus para elas? Falamos dos ensinamentos? Falamos da moral cristã? Ou elas estão largadas? Como é a nossa conexão com Deus? Então, se eu quero refletir um ser divino, um ser bom, eu preciso sentir, eu preciso vivenciar os ensinamentos de Jesus dentro de mim. E que isso reflita para fora, para que as outras pessoas também vibrem nessa mesma energia. A lei do trabalho, a segunda lei. Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu também. Quando ele falou isso, ele não estava se referindo ao seu pai José, o carpinteiro. Ele estava se referindo a Deus, que Deus trabalha e ele também trabalha até hoje. E a lei do trabalho, ela vem para nos mostrar que existe o trabalho material, esse que nos dá o sustento, que nos dá o dinheiro, e falamos também sobre o trabalho espiritual. Não o trabalho voluntário que a gente faz, que a gente ajuda as pessoas, mas o trabalho espiritual que fazemos em nós mesmos, em nos melhorar. Conseguimos equilibrar os dois? Será que lá no nosso trabalho material a gente consegue desempenhar o nosso trabalho espiritual também? Como eu ajo com meus colegas de trabalho? Como eu faço no meu trabalho? Eu estou me melhorando a cada dia? Ou eu chego lá e eu puxo o tapete no meu colega? Eu faço críticas ao meu colega? Ou eu sei elogiar? Ou eu sei falar que precisa? Eu chego no meu trabalho, eu digo um bom dia, pelo menos. Eu pergunto como foi o seu final de semana. E as minhas atitudes lá dentro. Então, precisamos juntar os dois trabalhos. O nosso trabalho material, que é importante, mas o nosso trabalho espiritual, a nossa melhora. A terceira lei, a lei da reprodução. Nós, antes de reencarnarmos, fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Então, sabíamos quem seriam os meus pais, o meu marido, os filhos, já sabíamos, estava tudo lá no nosso planejamento. E agora, que eu estou aqui, será que estou conseguindo manter esse planejamento? Como é lá dentro da minha casa, com a minha família?
com o meu marido, com a minha esposa, com os filhos. Como é essa convivência? Tem amor? Tem respeito? Ou tem agressão verbal? Será que eu ofendo os meus familiares? Porque estão lá dentro, então eles podem escutar tudo? Os de fora não? Como é dentro da minha casa? Tem amor? Tem respeito? Tem afeto? As crianças. Cuidamos, conversamos com as crianças? Educamos? Ou elas estão largadas lá na frente da televisão, com o celular, na internet? Damos a responsabilidade da educação para quem? Para a escola? Ou assumimos que essa responsabilidade é nossa? Nossa, da família. Porque hoje as crianças talvez não são criadas pelo pai e pela mãe, mas pelos avós, por alguns tios. Então todo o ambiente em que a criança está é a família dela. E tem amor, tem respeito. Conversamos com ela, explicamos os ensinamentos de Jesus. Ou ela prefere ficar com os amigos, ficar na escola, ficar nos vizinhos? Onde é mais confortável para elas? Então devemos assumir essa responsabilidade em que a gente já traçou no plano espiritual e ser responsáveis, colocar o pé no chão e cuidar das nossas crianças, da nossa família. Temos um tempo bom para curtir a nossa família? Eu sei, é corrido, todos trabalhamos, mas temos um tempo para conversar, uma refeição. Ou na hora da refeição é só briga? Ou é um momento de carinho, um momento de conversa? Ou um final de semana? Como está essa nossa família? Vamos refletir. A quarta lei é a lei da conservação. Como estamos conservando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso planeta? O que eu penso? O que eu leio? O que eu vejo no celular? O que eu assisto na televisão? São fofocas? São coisas banais? Ou eu estou interessado em aprender algo melhor, em me tornar algo melhor? Que tipo de programas eu gosto de fazer? Como eu cuido da minha mente? Como eu cuido do meu corpo? Como é a minha alimentação? O cuidado com o nosso planeta? Como é o cuidado com o lixo dentro da nossa casa? Então são várias questões que envolvem a lei de conservação. E junto dela, nós temos a lei de destruição. E a lei de destruição é que acelera o progresso da humanidade. Mas uma lei de destruição vai acelerar o progresso, sim. Porque ela vem para nos ensinar a destruir aquele homem velho que mora dentro de nós. Aquele homem cheio de defeitos, cheio de vícios, cheio de maldades. Então essa lei nos ajuda a destruir todas essas maldades. Também, há alguns meses, em maio, a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul, onde destruiu tudo. Mas eu acredito que todos nós contribuímos de alguma forma, com uma oração, um pensamento positivo, dinheiro, alimento, cobertor, enfim. Cada um pôde doar algo. E isso foi uma rede de amor e de caridade que se expandiu pelo Brasil todo. Teve a destruição, teve um momento ruim, mas em contrapartida, todos nós estávamos com um pensamento positivo para que aquelas pessoas conseguissem, de alguma forma, recuperar o que perderam. Então foi uma onda de amor, de próximo, de caridade muito grande. E isso só acelerou o nosso progresso. A lei da sociedade, a sexta lei. É a lei mais fácil, né? É aquela lei
estamos aqui, todos vivendo em sociedade, porque precisamos aparar as nossas arestas. Precisamos agora colocar em prova, em xeque, se estamos aprendendo com os nossos defeitos, com os nossos erros. Será que estamos melhorando? Seria muito fácil se a gente convivesse com pessoas perfeitas. Seria muito fácil se lá dentro da minha casa meu marido falasse amém para tudo que eu digo, as minhas filhas obedecessem na minha primeira ordem. Seria muito fácil se os meus colegas de trabalho fossem todos gentis, se todo mundo fosse perfeito. Com certeza seria muito mais fácil eu conseguir a minha evolução moral. Mas, como uma criança na escola que precisa ser colocada em prova, se ela aprendeu ou não o conteúdo, nós também. E é um com os outros que a gente vai ver se aprendemos ou não. É só assim que Deus vai saber se a gente está no caminho correto. Então, ficaria muito fácil, um dos meus defeitos, vamos dizer, vou dar um exemplo de tantos, né? Mas a impaciência. Seria fácil ser uma pessoa paciente se meu marido dissesse amém, se tudo colaborasse, se o trânsito fluísse, se as pessoas chegassem no horário, então seria perfeito. Mas não é. A gente precisa ser colocado em provas. E até porque estamos no mundo de provas e expiações. Então, esses nossos defeitos têm que ser colocados em xeque para saber, para Deus saber se estamos ou não conseguindo o tão sonhado progresso moral. Então, precisamos conviver em sociedade. Precisamos, nesse momento, também respeitar a opinião de todos. Se nesse momento eu perguntasse para vocês a cor dessa parede e vocês me falassem verde, mesmo sabendo que ela é amarelinha, qual seria a minha opinião ou a minha atitude? Respeitar. Respeitar, porque somos todos criados simples e ignorantes. Vivenciamos milhares de encarnações. Cada um foi criado de um jeito, foi criado numa família, tem uma visão diferente. Então precisamos respeitar as opiniões dos outros, porque cada um tem os seus olhos. Não podemos pedir, implorar para que as pessoas enxerguem a realidade com os nossos olhos, porque cada um tem a sua consciência, cada um tem a sua vivência, e cada um sabe e tem a sua própria opinião. Então, na lei da sociedade, impera o respeito pelas opiniões alheias. E é na lei da sociedade, é na sociedade que nasce o preconceito. A partir do momento em que a gente acha que o que o outro está fazendo é errado, ou que está fora do padrão, então ali que nasce o preconceito. Mas Deus nos criou todos iguais. A sétima lei, a lei de liberdade. Somos todos livres. Podemos ou não seguir as leis de Deus. Podemos matar, podemos roubar, podemos cometer todos os crimes. Mas sabemos que tem as consequências. Existe o livre-arbítrio. O que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se hoje está tão difícil, se estamos todos angustiados, com problemas, com doenças, com dores, vamos continuar plantando as mesmas sementes para daqui a uns anos colher a mesma coisa? Ou vamos mudar a nossa semente? Plantar o amor, plantar o bem, plantar a caridade, o perdão. O que nós queremos no nosso futuro? O que nós queremos colher? Isso é uma decisão nossa. Não é um castigo de Deus. Nós temos essa opção de escolher que tipo de sementes queremos plantar e quais consequências queremos colher. Então isso vem da lei de liberdade. Somos livres, podemos escolher o que for melhor para nós, mas precisamos saber que existem
as consequências. A oitava lei, a lei do progresso. É para isso que a gente caminha, é para isso que a gente tenta se melhorar cada dia para progredir. Vamos mudar o nosso pensamento, pensar algo bom, algo que seja edificante, usar o bem ao nosso favor. Porque nós sabemos o que é o certo, o que é o errado, nós sabemos distinguir o bem do mal. Então vamos usar isso, essa nossa parte da inteligência, para progredir. A nona lei, a lei da igualdade. Fomos todos criados iguais, simples e ignorantes. Mas as desigualdades nascem dentro do coração do homem e a partir das consequências das nossas atitudes. Então somos iguais, só estamos colhendo o que plantamos. E a última lei, a lei que reflete Deus, a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade sempre vão andar juntos. Porque não podemos ter amor sem a justiça, o amor sem a caridade. Elas sempre vão andar juntas. E essa lei reflete Deus. Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é caridade. E assim que nós queremos nos tornar um dia. Estamos numa caminhada, alguns um pouquinho mais atrás, outros mais lá na frente, mas estamos todos caminhando para o progresso moral. Precisamos, então, nesse momento, fazer a reforma íntima, que não é fácil. Qualquer reforma é difícil. A reforma de uma casa, a reforma do carro, porque teremos que andar a pé por alguns dias. Então, todas as reformas são difíceis. Imagina essa aqui dentro. E precisamos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, é muito difícil. Mas temos os ensinamentos da doutrina espírita para nos ajudar nessa caminhada. Então é justo nós colhermos o bem se nós plantarmos o bem. Então estamos nessa caminhada e lembrem-se, colhemos, plantamos e tudo isso é um ciclo. Vamos plantar, vamos colher, vamos plantar e vamos colher sempre. Então pense na semente em que queremos plantar, porque essa colheita será ao longo da nossa existência. Essa não é a última, nós sabemos. Temos muitas e muitas existências pela frente. E o que queremos lá para frente, numa próxima vida, na nossa próxima encarnação? Continuar sofrendo? Ou colher felicidade, colher algo de bom? Precisamos refletir. E estamos nesse momento de transição planetária, nessa peneira, em que alguns vão conseguir tirar 10 com estrelinha e passar com um mundo melhor, um mundo de regeneração. Mas alguns não. E o que eu quero? Essa é uma decisão que eu vou tomar. Não é ninguém que vai tomar isso por mim. Deus é justiça, é amor e caridade. E Ele vai fazer o que é justo para mim. Para finalizar, eu vou contar uma história. Uma senhora, por muitos e muitos anos, juntou o seu dinheiro, economizou muito, porque ela tinha um sonho de fazer uma viagem de avião. Chegou o grande dia e ela embarcou no avião. Sentou, olhou para o lado e tinha uma criança, uns 9, 10 anos, lendo um livro de história. Começou a decolagem, né? A aeromoça mostrou como funciona o navio, o voo, o piloto deu boas-vindas e o avião decolou. Numa altura lá do voo, o piloto avisa que vão passar por uma área de turbulência. E logo então o avião começa a tremer, a saculejar. E a senhora, na sua primeira viagem, já ficou os cabelos em pé. Olhou para o lado, a menina continuava lendo o livro de história. Ela pensou, isso deve ser normal, então, se a criança não está apavorada. E logo as turbulências começaram a aumentar.
e aumentava. E a mulher cada vez mais apavorada. Olhava para o lado, a menina tranquila, lendo seu livro. Chegou no momento que a mulher estava muito nervosa e chamou pela criança. Falou: garotinha, o avião está passando por uma turbulência, está tremendo tanto, você está tão tranquila. Ela fechou o livro, sorriu e falou para a senhora: o piloto é o meu pai. Então, vamos confiar, porque o piloto desse nosso avião, dessa nossa viagem, é Deus. Então, se nós passamos por dificuldades, é justo passarmos por isso. Mas vamos confiar nele. Ele sabe, ele tem todas as respostas para as nossas perguntas. E vamos confiar. Se nesse momento eu passo por um momento difícil, e não sei o porquê, mas que venha o meu pensamento. Eu vou conseguir. E Deus sabe de todas as coisas. Deus é o piloto da minha vida. Vou confiar nele. Por mais que hajam turbulências, tremores ao longo da nossa existência, mas Deus está lá. Ele sabe o porquê. Então vamos confiar. E em qualquer momento de dificuldade da nossa vida, vamos pensar em Deus. E pensar também no nosso Mestre Jesus, o nosso maior modelo e guia que a gente teve entre nós aqui encarnados. Ele não nos desampara, ele sempre está ao nosso lado. Então, pensando, sempre que algum momento de dor, de sofrimento surgir, confiar em Deus, no nosso Deus. Muito obrigada.